Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo por mais esta madrugada de intercessão e clamor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo por mais este tempo de ministração, por mais este tempo de clamor, por mais este tempo de oração e de busca da presença de Deus. Vocês vão me ouvir muito falar essa expressão, a presença de Deus. Nada substitui a presença de Deus. Nada equivale, nada se compara à presença de Deus. Se não for a presença de Deus, não sigo em frente. Se não for a presença de Deus, não me interessa. Se não for a presença de Deus, não me atrai. Se não for a presença de Deus, não estou disposto a ouvir, não estou disposto a abraçar, não estou disposto a acolher, se não for a presença de Deus. Nada se compara, nem na terra, nem nos céus, à presença de Deus. Somos exclusivamente servos do Senhor para andar na presença de Deus. Nenhum de nós tem nada mais importante na sua vida do que a presença de Deus. Nem ouro, nem prata, nem fama, nem poder, nada. Nada se compara, nada chega aos pés, nada compensa, exceto a presença de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando alguém se posiciona, e eu tenho visto isso com algumas pessoas, especialmente aquelas que têm buscado fazer a vontade de Deus, como o inimigo tem se levantado, como o inimigo tem trazido oposição daqui, de lá, de forma suja, de forma ardilosa, de forma baixa. Muitas vezes o inimigo joga sujo para tentar inibir a busca pela presença de Deus. A presença de Deus, ela se faz mais forte na vida daquele que se oferece para fazer a vontade do Senhor. Sobretudo, abençoando pessoas, cuidando de vidas. E quando isso acontece, o inimigo se enfurece e tenta de todas as maneiras nos desviar do propósito para nos tirar da presença de Deus. Mas eu quero lhe dizer nesta madrugada, quando isso acontece, é aí que eu vou com mais determinação. Quando isso acontece, é aí que eu me posiciono mais forte. Quando isso acontece, é aí que eu respiro fundo e sigo em frente, porque não abro mão da presença de Deus. E quando qualquer um de nós busca a presença de Deus, o diabo trabalha e ele coloca situações, e ele prepara pessoas, e ele usa circunstâncias para nos afastar do propósito, para nos afastar da presença de Deus, para nos afastar do nosso chamado, para nos afastar do nosso ministério, para nos afastar daquilo que Deus colocou em nossa vida. Mas eu quero declarar nesta madrugada, em nome de Jesus, quero declarar em nome de Jesus que toda obra que o inimigo tem programado contra nós está amarrada, está quebrada, está repreendida em nome de Jesus. Queridos, eu tenho no meu coração uma certeza. Eu não abro mão da presença de Deus, ponto final. E sei que nesta live há pessoas que estão conosco que de igual modo também não abrem mão da presença de Deus.
E assim sendo, nós temos que nos posicionar como povo de guerra. É tempo de guerrear. Falei sobre isso na live ontem. É tempo de marchar. É tempo de guerrear. Postura, falei sobre a armadura de Deus na live de ontem. Falei sobre a armadura de Deus. Quem coloca a armadura é soldado. E soldado se posiciona para a guerra. Eu vejo que chegou a hora de nós nos posicionarmos como mulheres e homens de guerra, vestidos com a armadura de Deus, como falamos na live ontem, e preparados para marchar. Chegou a hora, meus irmãos. Tem pessoas aqui que já têm um ministério sendo apontado. Tem pessoas aqui que já têm um ministério sendo apresentado no céu. E isso é o que vale. Quando o ministério de alguém é apresentado no céu, não importa se os homens reconhecem, não importa se os homens acolhem, não importa se os homens estão atentos, o que importa é que o seu ministério seja escrito no céu. Depois os homens vão reconhecer na terra. Mas se o seu ministério tem sido escrito nos céus, você pode ter certeza que o inimigo vai se levantar. Você pode ter certeza que o diabo vai trabalhar. Você pode ter certeza que o levante do inferno virá. Por isso é que nós temos que guerrear. Por isso é que nós temos que marchar. Por isso é que nós temos que nos fortalecer em Deus para lutar. Eu sei, queridos, Deus tem me mostrado, eu tenho conversado com pessoas, eu tenho orado com alguns em especial aqui, deste grupo que está conosco. Sei que há ministérios, sei que há chamados, sei que há promessas. E olha só, o diabo já está trabalhando. O diabo sempre, por ser espiritual, apesar de ser um anjo caído, ele é um anjo. Por ser assim, ele é o querubim de luz, Lúcifer. Ele vê mais longe do que nós. Ele já enxergou bênção dos céus, ministérios, compromissos que foram selados com a bênção e com o óleo da unção do Senhor. E aí, quando isso acontece, ele se enfurece. Quando isso acontece, ele se levanta. Quando isso acontece, ele vem para destruir. Mas eu quero declarar nesta madrugada, em nome de Jesus, que a ação do inferno está repreendida em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. A Bíblia diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Portanto, se eu clamar pelo nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. E é a esse nome que eu recorro nesta madrugada, declarando que o nome de Jesus, no nome de Jesus, a obra do inferno está desmascarada, desarraigada, quebrada e desfeita em nome de Jesus. Você vai sim tomar posse da sua bênção. Você vai sim exercer o seu ministério. Você vai sim receber a sua vitória para a glória do Senhor. E você vai sim caminhar na presença de Deus. O inimigo já se levantou, já tem trabalhado, já tem agido de forma ardilosa, mesquinha, baixa, sorrateira, para desviar o seu foco, para desviar o seu olhar, para distrair a sua atenção e te tirar do propósito. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu fico com a palavra que diz que em meio a uma geração perversa, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração envolta em pecado, Noé se destacou. E Noé se destacou por uma razão.
Noé andava com Deus. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Noé andava com Deus. Eu quero te dizer nesta madrugada, o Senhor Jesus convida a andar com Ele. Eu tenho dito, Senhor, eu quero andar contigo e não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo. Não me faça sair dessa situação, desse lugar, dessa live, se o Senhor não for comigo. Não me faça, Senhor Jesus, dar um passo sequer, se o Senhor não for comigo. Porque eu preciso da tua presença. Eu preciso andar contigo. Eu preciso caminhar contigo. Eu preciso da tua presença. A presença do Senhor é que garante vitória. A presença do Senhor é que garante graça. A presença do Senhor é que garante unção. A presença do Senhor é que garante o milagre. A presença do Senhor é que garante galardão. A presença do Senhor é que garante vida. E se não for na presença do Senhor, não há esperança. Se não for na presença do Senhor, não há conquista. Se não for na presença do Senhor, não há milagre. Se não for na presença do Senhor, não há colheita. Deus tem para você e para mim colheita. Colher até onde não semeou. Colher até onde outros antes de nós semearam em nosso lugar. Deus tem para mim e para você colheita. Quem crê já está recebendo essa unção agora aí onde está. Eu quero dizer nesta madrugada, em nome de Jesus, Deus tem para a sua vida colheita. Deus tem para mim e para você colheita. Você vai colher até onde você não plantou. Você vai receber além do que você imagina, desde que esteja na presença de Deus. Desde que esteja na presença de Deus. A Bíblia fala que Isaque, filho de Abraão, ele semeou numa terra seca e ele colheu 100 vezes mais. Eu vou repetir. Ele colheu 100 vezes mais. Deus tem colheita sobrenatural na sua vida. A colheita que eu espero no Senhor, eu, Alexander, são almas. A colheita que eu espero no Senhor são vidas. E tem pessoas aqui que vão colher também almas. Porque eu falava na live das 22 horas. Eu, sim, espero por aquele dia em que estarei diante do trono de Deus. Eu espero pelo dia em que eu estarei diante do trono de Deus para juízo, mas eu trabalho para não chegar lá de mãos vazias. Eu trabalho para chegar lá com as mãos repletas de vidas. Chegar lá e dizer, Senhor, eis aqui as vidas de todos aqueles que o Senhor confiou às minhas mãos. Eis aqui as vidas que o Senhor entregou para que eu cuidasse. Eis aqui, e essa unção não é só sobre a minha vida. Essa unção não é só sobre a minha vida. Deus tem derramado dessa unção sobre pessoas. Unção de pastor. Unção de pessoa que vai cuidar de pessoas. Unção daquele que vai alcançar e cuidar vidas e trazê-las aos pés do Senhor.
Queridos, eu quero chegar diante do trono de Deus um dia, mas eu não quero chegar sozinho. Eu quero chegar diante do trono de Deus um dia, mas eu quero chegar lá com muitas pessoas. Eu quero chegar lá com aqueles que o Senhor confiou em minhas mãos. Eu quero chegar lá com vocês. Eu quero chegar lá diante de Deus e dizer: Senhor, eis aqui. O talento que o Senhor me deu eu não enterrei, mas eu trabalhei e aqui está o fruto. A Bíblia fala que nós conheceremos a árvore pelos seus frutos. E os frutos que eu creio que o Senhor espera colher, quando Ele olhar para você e para mim, são vidas. Ah, Ele vai me dar a bênção, vai me dar o que eu preciso? Vai. Mas essa não é a minha principal motivação. A Bíblia fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, todas as outras coisas, aliás. Então eu estou aqui para buscar a presença de Deus, para alcançar pessoas e dizer: Senhor, eis aqui aqueles que o Senhor entregou nas minhas mãos. Eis aqui aqueles que o Senhor trouxe para que eu cuidasse. Eis aqui aqueles que o Senhor trouxe para que eu ensinasse. Eis aqui aqueles que o Senhor trouxe para que eu pastoreasse. Eis aqui aqueles que o Senhor trouxe para que eu mostrasse o caminho. Nós temos uma função. Eclésia. A palavra igreja no grego, eclésia, significa chamados para fora. Então não é chamados para dentro. Eu não tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu preciso e buscar o que eu preciso. Eu tenho que olhar para fora e ver as pessoas ao meu redor e lutar pelo que elas precisam. Porque enquanto eu faço isso, Deus supre a minha necessidade. Fico com aquela letra daquela música especial que diz assim: deixa eu te usar para cuidar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar para tocar em vidas, para falar de Jesus, para mostrar o caminho, para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Deixa o Senhor te usar para alcançar pessoas. Deixa o Senhor te usar. Seja você um canal de bênção, seja você um instrumento nas mãos do Senhor, seja você alguém que foi chamado por Deus para alcançar vidas. Enquanto isso, Ele cuida do que você precisa. Enquanto você ora, como é que foi com Jó? Enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou o cenário, mudou a sorte de Jó, mudou o cativeiro de Jó. Eu tenho dito: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero a tua presença. E quanto mais eu me aproximo da presença de Deus, mais Ele me leva a fazer a vontade do Pai. Qual tem sido a vontade do Pai na sua vida? Porque quanto mais perto eu chego do Senhor, quanto mais eu busco a presença de Deus, quanto mais eu me aproximo dEle, mais Ele me mostra pessoas para serem cuidadas. Quanto mais eu me aproximo, eu fico com aquela palavra que Jesus disse a Pedro, e ela ecoa em meu coração. Ela ecoa em minha mente, em minha alma, como o som de uma explosão. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. A presença de Jesus na vida de Pedro repercute no apacentar as ovelhas. Não foi assim desde o início? Quando Jesus chamou Pedro, ele disse: vem comigo, segue-me, e eu te farei pescador de homens. Deus está aqui para fazer de você pescador de homens. Deus está aqui para fazer de você pescadora de almas. Deus está aqui para fazer de você alguém que vai arrancar do inferno vidas. Como Davi, quando matou aquele leão que atacou as ovelhas do seu pai Jessé, ele matou o leão e arrancou das garras do leão
o cordeirinho, a ovelhinha. Isso é a presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Você se colocar na brecha, xarabacara macholerebaias, e dizer, Senhor, antes de atingir a pessoa que eu estou cuidando, tem que passar por mim. O inimigo tem que passar por mim primeiro. Eu vejo a pessoa de um pastor como aquele que se coloca na brecha. E aqui tem gente com chamado pastoral. Eu vejo a pessoa de um pastor como aquele que se coloca na brecha e diz, antes de acertar minha ovelha, tem que passar por mim. Se vier o lobo contra o meu rebanho, vai ter que passar por mim primeiro. Davi era assim. Veio o urso e o urso teve que passar primeiro por Davi. Veio o leão e o leão teve que passar primeiro por Davi. E assim Deus foi preparando aquele pequeno rapaz chamado Davi. E quando veio Golias, Golias teve que passar primeiro por Davi e não passou. Porque Deus era na vida de Davi. E depois, depois de tudo isso, o próprio rei Saul se levantou contra Davi e também não prosperou, porque Deus era na vida de Davi. E então Deus colocou Davi como pastor do seu povo, reinando sobre Israel. Davi não pediu o trono. O menino Davi não pediu o trono, mas Deus deu a ele muito mais do que ele pediu. Queridos, talvez você não tenha pedido isso ao Senhor. Mais sérias. Talvez você não tenha pedido isso ao Senhor. Mas enquanto você se coloca na presença de Deus, Ele vai te dar muito mais do que você pediu. Enquanto você se coloca na presença de Deus e anda com Deus, como Noé, Ele vai te dar muito mais do que você pediu. Ele vai te dar muito mais do que você sonhou. Ele vai te dar muito mais do que você jamais imaginou. Basta que você se coloque na presença dEle e diga, Senhor, eis-me aqui. Davi se colocou na presença de Deus porque ele amava o Senhor. E ele não pediu para ser rei. Ele não pediu para assentar no trono de Israel. Inclusive, ele respeitou Saul até o fim dos seus dias. Houve um momento em que Deus entregou a vida de Saul nas mãos de Davi. E Davi disse, eu não vou fazer isso. Eu não vou tocar no ungido de Deus. E até que o próprio Deus se encarregou de eliminar Saul. Davi não almejava. Davi queria a presença de Deus. O trono veio como consequência. Davi queria só a presença de Deus. Quando ele tocava, os espíritos malignos de Saul davam sossego ao rei. Porque Davi queria a presença de Deus. Deus era com ele. Quando você busca a presença de Deus, Deus é na sua vida. Não importa se vier o urso, se vier o leão, se vier Golias, se vier Saul. Não importa quem se levante na sua vida. Se você estiver na presença de Deus, não vai prosperar. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar. Nenhuma praga à sua tenda chegará. Se você estiver na presença de Deus. Se você estiver na presença de Deus. Se você estiver na presença de Deus. Ele vai te dar riqueza, vai te dar muito mais. O que Salomão pediu a Deus? Deus disse assim a Salomão, Salomão, você pode pedir o que você quiser. E eu vou te dar. E Salomão só pediu uma coisa. Salomão pediu sabedoria. Salomão pediu sabedoria. Salomão falou assim, Senhor, eu preciso de sabedoria para reinar sobre o teu povo. Salomão queria a presença de Deus para abençoar o povo.
E Deus disse a Salomão: porque não me pediste nada para ti, nem riqueza, nem ouro, nem prata, nem poder, porque não me pediste nada. Eu te darei a sabedoria que pediste, e te darei ouro, e te darei prata, e te farei grande. Quando se está na presença do Senhor, Ele te faz grande. Eu vou repetir. Quando se está na presença do Senhor, Ele te faz grande. Quem está na presença do Senhor? O Senhor te faz grande. Eu quero ler o versículo que a nossa irmã escreveu aqui. Isaías 54, versículo 17. Que diz assim: toma posse dessa palavra, mas essa palavra é para quem está na presença do Senhor. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Na presença de Deus, nada que se levantar contra a sua vida vai prosperar. Seja você um canal de bênção, como a Evelyn acabou de escrever aqui. Estou muito feliz, amigas querendo desistir de lutar pela restauração do casamento. Sei que Deus me usou, consegui fazê-las não desistir através da palavra. Cada vez que eu me permito ser canal de bênção, na presença de Deus, Deus olha para as minhas necessidades. Meus irmãos, minhas irmãs, cada vez que nós intercedemos, cada vez que nós clamamos, cada vez que nós buscamos a presença do Senhor e nos posicionamos diante de Deus para abençoar pessoas, Ele mesmo cuida de nós. A presença de Deus. Ora, a presença de Deus garante que você viverá o sobrenatural de Deus. O capítulo todo, 54 do livro de Isaías, ele fala sobre o futuro de Sião, o futuro do povo de Deus. E ele termina dizendo essa palavra: toda arma forjada contra ti não prosperará. O que quer que se levante contra a vida daquele que está na presença de Deus, mais cedo ou mais tarde cai por terra. O nosso objetivo é um só: a presença de Deus. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, Ele dá a direção. Ele nos leva a andar na sua vontade. O que fez a diferença na vida de Noé? Noé andava com Deus. Isso fez a diferença entre vida e morte. Se eu olhar para mim hoje, se você olhar para você também, você pode afirmar, eu posso afirmar, que ando com Deus? Você pode afirmar isso, que anda com Deus? Isso é algo que se busca todos os dias. Andar com Deus é algo que se busca todos os dias. A presença de Deus é objetivo para cada manhã. Você se levanta, faça isso. Você se levanta pela manhã e diz: Senhor, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu quero, naquilo que eu devo resolver hoje, a tua presença. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois será como a
árvore frutífera, e os seus frutos serão abençoados. Todos os dias. Quando você iniciar o seu dia, coloque-se na presença de Deus e diga: Senhor, eu escolho a Ti. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Porque da Tua presença eu não abro mão. Abro mão até dos meus sonhos, se necessário for. Eu já abri mão de sonhos. Já abri mão de sonhos profissionais. Já abri mão de sonhos pessoais. E devo lhe dizer, para estar na presença de Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Faria de novo. E ainda faço. Abri mão de empregos. Abri mão de salários. Abro mão de qualquer coisa. Mas não troco. Não troco a minha unção por nada nesse mundo. Quem não se lembra de Esaú? Nós serviríamos, não fosse a tolice de Esaú, nós serviríamos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú, que era o primogênito de Isaac, o herdeiro natural da bênção. Mas Esaú negociou a sua unção por tão pouco. Esaú negociou a sua unção e ele a vendeu por muito pouco. E depois se arrependeu. Depois que Jacó foi ungido no lugar dele, ele disse ao seu pai Isaac: mas não tem mais bênção para mim? Só a bênção de que você servirá ao seu irmão. Não servimos a um Deus pequeno. Nosso Deus é grande. E como grande Ele é, grande é o seu poder, grande deve ser a nossa responsabilidade com aquilo que Ele nos dá. E porque Jacó não abriu mão, nós hoje servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jacó tanto lutou que foi restaurado. Que não mais. Depois que teve aquele encontro, depois que teve aquele encontro com o anjo lá no Val de Jaboque, ele não mais continuou como Jacó. Passou a ser Israel. E hoje nós servimos ao Deus de Israel. Quando Deus marca encontros, e só Ele marca, nós temos que estar ali na sua presença. Se Jacó não estivesse ali, não haveria aquele encontro com o anjo do Senhor. Onde é que você tem estado? Deus tem marcado encontros. Deus tem usado estas lives para marcar encontros. Onde é que você tem estado? Onde é que você tem estado? Eu não sei quanto a você, mas eu não abro mão da minha unção.
Nada que o inimigo ofereça, nada que esse mundo possa dar, se compara à presença de Deus. E a presença de Deus, ela se manifesta através da unção do Senhor. E a unção do Senhor na minha vida, na sua vida, ela é inegociável. Sabia que Satanás tenta negociar a unção de Deus? E muitos têm vendido a sua unção. Infelizmente, há pastores, há obreiros, há líderes que têm vendido a sua unção. Mas a sua unção ela é santa. Ela é inegociável. Jesus não negociou com Satanás. Jesus estava com fome no deserto, depois de 40 dias, 40 noites, em jejum. Satanás se apresentou e ofereceu a ele os reinos do mundo. Tudo isso te darei, se tão somente me adorares. Jesus não negociou com Satanás. Muitas vezes virão propostas. Eu quero te dizer isso em nome de Jesus nesta madrugada. Virão propostas. Escute o que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus. Virão propostas. Virão propostas para te sugerir negociar a sua unção. O inimigo colocará pessoas, colocará ofertas para te fazer negociar a tua unção. Jesus não negociou. Jesus disse para Satanás: Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Eu não vou me curvar, Satanás. Eu não vou adorá-lo. Eu não vou me render. A fome, ora, depois os anjos vieram e serviram a Jesus. Talvez você esteja com fome hoje, de alguma forma na sua vida, precisando de alguma coisa. Se você quer que os anjos venham te servir, não negocie a sua unção. Não negocie a presença de Deus. Não negocie o seu chamado, o seu ministério. Não negocie o que Deus colocou nas suas mãos. Não negocie o que Deus te deu. Satanás virá com ofertas. Satanás virá com ofertas tentadoras. Porque tentador ele é. Ele é sedutor. Ele virá com ofertas. Ele virá te oferecendo muita coisa. Mas quem anda com Deus, como Noé andou com Deus, como Davi andou com Deus, como Enoque andou com Deus. Enoque foi o bisavô de Noé. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E não se achou mais Enoque na terra. Porque ele andou com Deus e de tal forma ele se tornou tão íntimo de Deus que ele não foi mais visto na terra. Queridos, eu não estou aqui para ser visto na terra. Se um dia o Senhor me levar, eu vou glorificando a Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Queridos, pouco importa se um dia não me acharem mais nessa terra, desde que eu ande com Deus. Desde que eu caminhe com Ele. Tem muita gente querendo que o seu nome seja conhecido na terra. Não. Eu não quero que meu nome seja conhecido na terra.
Eu quero que meu nome seja conhecido no céu. Bem-aventurado o homem que junta o seu tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e o ladrão não rouba. Tem gente querendo aqui na terra o seu tesouro. Queridos, aqui de uma hora para outra, o ladrão rouba, a traça come, a ferrugem consome, e não sobra nada. Quantos impérios de repente desaparecem e não sobra mais nada, exceto a história? Tem muita gente querendo que o seu nome fique conhecido aqui na terra. Querido, se Deus quiser que o seu nome fique conhecido na terra, Ele manda o Espírito Santo soprar o teu nome aos quatro ventos. Eu não busco isso. Eu quero que meu nome seja conhecido no céu. Para chegar lá com as mãos cheias. E dizer, Senhor, todos aqueles que o Senhor me deu, eu cuidei. Eu trouxe e estão aqui. Que o seu nome seja conhecido no céu e temido no inferno. Sim, Satanás tem que temer o meu nome. Porque a autoridade do Senhor está sobre a minha vida. O meu nome tem que ser conhecido no céu, na terra pouco importa. Pouco importa. Infelizmente tem muita gente negociando a sua unção em troca de reconhecimento aqui na terra. Queridos, pouco importa se me chamam de pastor, se me chamam só de você. Isso não faz a menor diferença. Para mim, o que faz a diferença é um dia estar diante do trono de Deus e Ele dizer assim, bem está, servo bom e fiel. Entra para o gozo eterno. É lá que eu quero que o meu nome seja lido no livro da vida. É lá que eu quero que meu nome seja conhecido e respeitado no inferno. Porque os demônios têm que saber que há unção de Deus sobre a minha vida. Não tenha dúvidas que Satanás tem tentado seduzir muita gente. E muita gente tem caído. E muita gente tem cedido à tentação. Eu não estou me referindo aqui exclusivamente à tentação sexual, não. A tentação da fama. A tentação dos elogios, da bajulação. Ah, pastor, aquele pastor é uma benção. Como eu tenho temor de Deus quando ouço isso. Eu procuro imediatamente reverter a glória para Deus. Eu digo glória a Deus. Porque eu sou pó. Eu sei de onde eu vim. Eu sei bem onde eu caí. Eu sei bem onde eu pequei. E se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui. E é por isso que hoje eu não negocio a minha unção. Satanás pode me oferecer o que ele quiser. Mas eu não negocio a minha unção. Porque é a minha unção que vai garantir andar na presença de Deus. É a minha unção que vai garantir que eu esteja na presença de Deus. E se não for para te adorar, Senhor, para que eu nasci? Tem uma canção que diz isso. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, para que eu estou aqui? Sim, eu quero te adorar. Te adorar. Senhor, estou aqui. Tem muita gente achando que adorar é cantar. Cantar é louvar. Louvar é excelente. Mas a Bíblia fala que todo ser que respira louva ao Senhor. Então não há uma diferença muito grande entre você cantando, louvando, e um passarinho cantando. Agora a adoração é outra coisa. A adoração é para poucos. O Pai não procura louvadores. O Pai procura adoradores. Adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E eu entendo que esses adoradores são aqueles que não negociam a sua unção.
Noé não negociou. Noé não negociou. Ele disse: olha, eu não abro mão de andar com Deus. Enoque não negociou. Ele não abriu mão de andar com Deus. Tem gente que está abrindo mão de andar com Deus por tão pouco. Tem gente trocando a sua unção. E eu estou falando de homens e mulheres de Deus, na igreja. Estou falando só do mundo, não. Tem gente que está só na igreja por estar. Porque, olha, o coração está no mundo de ponta a ponta. Já negociou a sua unção, ó. Mas o Pai procura verdadeiros adoradores. Sabe o que um verdadeiro adorador faz? Ele não negocia. Satanás é um excelente negociador. Ele é um excelente negociador. E como tem gente fazendo acordo com Satanás? E eu não estou falando de pacto feito em terreiro, nada disso. Sabe como é que você faz um acordo com Satanás? Quando você cede e deixa de fazer a vontade de Deus. Você fez acordo com Satanás. Não há outra opção. Ou serve a Deus ou a Satanás. Não tem outra coisa. Não tem meio termo. Se não serve a Deus, serve ao diabo. Não tem como ficar neutro. Não existe. É salvação ou condenação. É céu ou inferno. Deus ou Satanás. Se a sua unção não te leva a Deus, te leva ao inferno, te leva a Satanás. É simples assim. E como é que eu faço para não negociar? Tem que andar com Deus. Se Noé tivesse negociado, se Noé não andasse com Deus, mas ele era homem justo e íntegro, ele andava com Deus. E isso não passa despercebido. Um homem e uma mulher que andam com Deus não passam despercebidos aos olhos do Senhor. Queridos, eu honestamente não sei porque Deus está dizendo essas coisas para nós. Mas eu creio que essa palavra vem dos céus. Não era isso que eu ia repartir. Mas seja feita a vontade do Senhor. Eu quero te convidar a orar comigo nesse tempo de clamor. Quero sugerir a você que coloque a sua vida. Nós vamos orar pelo caderno de oração, como sempre fazemos. Mas coloque a sua vida no altar de Deus. O que é isso? Fale para Ele. Fale para Ele. O que você pretende para andar na presença dEle? Diga isso para Ele. Diga: Senhor, eu não estou conseguindo, eu estou com dificuldades, eu estou atrapalhado, eu estou perdido, mas eu quero andar com Deus. Eu não negocio, Senhor. Eu não negocio o meu Deus, a minha bênção, a minha unção. Eu não negocio, Senhor. Diga isso para Ele. Enquanto nós oramos. Enquanto nós clamamos. Diga para o Senhor. Senhor, eu não abro mão da Tua presença. Eu não abro mão da Tua presença. Eu não abro mão da Tua presença. Vamos orar. Senhor Jesus, eis aqui o nosso caderno de orações, com todos os pedidos de oração que estão relacionados às famílias, os lares aqui representados, as enfermidades pelas quais temos clamado, os projetos, os casamentos,
os problemas financeiros, os processos na justiça, os processos no INSS, as opressões malignas, as guerras espirituais, as maldições, as muitas vidas que estão com doenças emocionais, os problemas financeiros. Cada um, Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos nesta madrugada. Pai, olha por todos estes pedidos. Recebe, Senhor Jesus, diante de Deus, nós apresentamos estas vidas que estão em prantos. Temos, inclusive, famílias que perderam entes queridos. Pessoas vivendo momentos de luto, de dor, de perda, de enfermidade, de crise emocional, de crise financeira. Oh, como tem sido muitas as crises. Pessoas pensando em suicídio, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, visita aqueles que estão internados, entubados. Visita aqueles que estão sendo feitos escravos de Satanás. Visita aqueles que estão em momentos de aflição e dor. Tem misericórdia, Pai, dos pastores que estão passando por lutas, dos ministérios que estão em crise, das ovelhas que estão desgarradas, dos conselhos de pastores, os projetos acadêmicos, os projetos profissionais. Visita as famílias aqui representadas, Senhor. Eu peço a Deus por misericórdia nesta madrugada, Pai, para cada uma dessas vidas, dos meus irmãos que estão conosco aqui nesta live. Visita, Senhor querido. Visita, papai. Tem misericórdia, estende as tuas mãos. Aqueles que não estão ainda na tua presença, as famílias que têm pessoas que não servem a Deus, que não se converteram, que não entregaram o coração para Jesus. Tem misericórdia nesta madrugada, Senhor. Traz estratégia, traz direção, Pai. Cada vez que eu recebo um pedido de oração, Senhor Jesus, eu tenho sentido a dor daquela pessoa. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Visita. Estende as tuas mãos. Tu podes, Senhor Jesus, fazer aquilo que o homem não pode fazer. Tu podes, Senhor Jesus, resolver aquilo que o homem não pode resolver. Tu podes, Senhor Jesus, abrir aquela porta que o homem não pode abrir. Assim como tu podes fechar, Senhor Jesus, aquela porta que o homem não está conseguindo fechar. Pai, eu entrego estes pedidos nas tuas mãos. Entrego também a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão conosco nestas lives, Pai. Agora, ao vivo e depois. Toma cada um nas tuas mãos. Os projetos, as necessidades e, sobretudo, a unção. Aqueles que têm sido chamados por Deus. Pai, completa a tua obra. Pai, traz a confirmação. Derrama o óleo da tua unção. Faz o milagre, Senhor. Eu oro apenas, Pai, para que o Senhor nos leve a andar contigo. Porque aquele que anda com o Senhor, aquele que anda com Deus, agrada o coração de Deus, o Senhor não rejeita, o Senhor não esquece, o Senhor não desampara, o Senhor não
Não fecha as portas. Visita cada um, Senhor. Eu sei que há pessoas aqui que têm chamado ministerial e que têm sofrido oposições. Fortalece cada coração, fortalece cada alma. Não permita, Senhor Jesus, que o diabo venha roubar o que Deus deu. Não permita, Senhor Jesus, que o diabo venha seduzir e desviar e tirar do propósito do Senhor. Oh, Pai. Nós nos colocamos na brecha. Nós nos colocamos Nós nos colocamos na brecha, Senhor, por essas vidas. E te pedimos, Pai, não os deixe negociarem a sua unção. Não os deixe negociarem a sua unção. Ora balaraba, ore mexaria. Chore becantaralassuri micheria, ore shiri biditirabai. Visita, Senhor Jesus, cada lar aqui representado. E que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Em cada um, como ela é feita nos céus. Sela nesta madrugada, Senhor Jesus, com o teu óleo. Sela nesta madrugada, Jesus, com o teu óleo, a vida de cada um. Derrama, Senhor Jesus, da tua porção. Confirma, toca nos corações, renova, traz novo ânimo. Traz, Senhor Jesus, alegria, restaura a alegria daqueles que já estão abalados, abatidos, cansados. Porque está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão sem se fatigar. Assim como está escrito no livro do profeta Isaías. Pai, visita, completa a tua obra, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, o Senhor me mostrou mesmo que há algumas pessoas aqui que têm sido tentadas a recuarem. Há pessoas aqui que têm sido tentadas a desistirem, negociando aquilo que Deus tem para elas. E eu quero apenas terminar te dizendo assim: não desista. Não recue. Não retroceda. Há várias pessoas aqui que têm sido chantageadas até por Satanás para desistirem do que Deus tem para suas vidas. Não faça isso. Não negocie a bênção que Deus tem na sua vida. Não negocie o seu chamado. Não negocie a sua unção. Não negocie a glória de Deus na sua vida. Não permita que o inimigo faça isso. Toma posse do que Deus tem. E continue. Continue se entregando nas mãos do Senhor. Continue se entregando nas mãos do Senhor. E confie nele. Deus abençoe. Eu espero vocês amanhã às 22 horas. Novamente estaremos aqui com a palavra de Deus. Até lá, tenham uma excelente noite. Uma noite de repouso, de descanso, de bênção e de paz. Aos seus, Ele dá enquanto dormem. Uma ótima noite. Um abraço, um beijo carinhoso. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor. E até amanhã, meus irmãos. Tchau, tchau.